Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre hábito de estudo. Fica comigo! Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon da Jornada da Aprovação e este canal é voltado para concursos públicos, para aprender como estudar, como você vai otimizar esse seu tempo de estudo e como você vai fazer para furar a fila do concurso público. Então eu já convido desde já quem não me conhece para se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha e receber as notificações que toda semana a gente posta um vídeo sobre concurso público, sobre aprendizagem acelerada, sobre estudo de alta performance. Hoje nós vamos falar sobre hábito e me ocorreu falar sobre esse assunto porque eu vivo buscando com que meus alunos implementem uma série de rotinas que eu queria que virasse hábito de estudo e eu vejo às vezes quando a gente faz o feedback, quando a gente faz as nossas conversas mensais, quinzenais, eu vejo que eles deixam de aplicar algumas ferramentas, algumas coisas que juntos no bolo vai fazer o bolo crescer. São pequenos temperos que somados fazem o bolo crescer. Então era importante que eles seguissem com essa, mas a gente vai esquecendo. Por que a gente vai esquecendo? Porque ainda não foi formado o hábito. E eu resolvi também falar sobre isso, que essa semana eu tinha implementado alguns dias atrás com a minha filha uma pequena rotina na hora da gente dormir. Eu coloco ela para dormir, conto uma historinha e eu tinha posto uma pequena rotina que era para ela lembrar de uma situação na qual ela achou que não foi bem no do dia dela. Uma situação que ou ela não se comportou bem, ou ela não soube se lidar com a situação, ou ela achou que alguém fez injustiça com ela. Ela elencar do dia dela uma situaçãozinha dessas e a partir daí ver o que ela podia ter feito para mudar aquele resultado que ela não gostou. E era uma pequena rotina que eu queria implementar para ela ter clareza, para ela começar a fazer um pensamento, começar a refletir sobre os atos delas e tentar incutir na cabecinha dela que a gente é o gerente das nossas emoções e das nossas ações e sucessos, né? A gente não pode mudar os outros, mas a gente pode mudar a gente. E também, para não ficar no lado negativo, depois de buscar essa, a gente falar de 2 ou 3 momentos que foram muito legais no dia. E a partir daí dizer o porquê que foi legal e porquê que ela é grata, tentar colocar nela o adjetivo, a gratidão, né? Porquê que ela foi grata por aquela situação na qual ela foi narrar para mim. E a gente vinha fazendo isso religiosamente até que eu me dei conta que fazia 3 ou 4 dias que a gente não estava fazendo. Por quê? Porque não tinha se criado um hábito. E quando é que cria o hábito? O hábito ele precisa de disciplina no início. Então a gente precisa de uma disciplina muito grande para começar uma nova rotina diferente daquela que a gente não vinha atuando antes. Como, por exemplo, começar a estudar se você nunca estudou. Então você nunca mais estudou, faz um tempo que você não estuda. Então você precisa colocar uma disciplina alta no início para manter esse hábito. E a curva do hábito ela vai funcionar é essa curva aqui. É uma exponencial, mas começa no alto, na disciplina alta, e com o tempo a tendência é que você não precise despender tanta disciplina porque já virou hábito, virou uma rotina, né? No início era difícil eu lembrar, muitas vezes eu esquecia, ou eu tinha dificuldade, ou não queria meditar de manhã cedo. Mas eu acabei criando o hábito de meditar. Então hoje, quando eu acordo, é automático. Assim que depois de escovar os dentes, já vou sentar para meditar. Escovar o dente, né? No início, como é difícil a gente colocar numa criança, lá, voltando a minha filhinha, como é difícil colocar para ela o hábito de escovar o dente. Tem que acordar e escovar o dente, ou depois do café da manhã escovar o dente. Mas ela quer brincar, quer fazer outra coisa. Então, no início é difícil, até que vai chegar um dia em que ela vai acordar e vai direto pegar a escova dela, por exemplo. Por quê? Porque vai criar essa rotina. Essa rotina ocorre com o tempo, é com o tempo que forma o hábito. E quando é que começa? Quando chega nesse ponto de inflexão da nossa curva. E quanto tempo é isso? Estudos dizem, né, que demora 21 dias. Já vi vários estudos que 21 dias é o tempo para criar um novo hábito. Porém, em 2009 foi feito um estudo na Califórnia, um pouquinho mais denso, talvez, e eles chegaram à conclusão que era 66 dias. Então, entre 21 e 66 dias, talvez eu diria 3 meses. Por que eu digo 3 meses? 3 meses é o tempo que demora para todo o seu corpo se renovar, né? Se você tirou uma foto de 3 meses atrás,
todas aquelas células que você está vendo naquela fotografia são diferentes das células de hoje, porque em 90 dias saíram todas aquelas células mortas já e são novas células que tem no seu corpo. Por quê? Porque é o tempo de toda essa maturação, né, de toda essa renovação, melhor dizendo. É que nem um cachorro, né? Cheio de pelo. Toda hora a gente tira pelo de cachorro, não para de sair pelo, não para de sair pelo, e no entanto o cachorro está sempre peludo. Por quê? Porque vai renovando os seus pelos. Então as nossas células acontece a mesma coisa. E como demora 90 dias para mudar todo o seu eu anterior para um eu novo, eu diria que 3 meses é um tempo de segurança para manter um novo hábito. Até porque também, se a gente, que eu olho na questão das artes marciais, a pessoa que chega e nunca teve arte marcial, em 3 meses ela tem uma noção bem diferente, tem uma fisiologia, a sua coordenação motora está bem diferente do que era antes. Então eu boto como 3 meses o tempo para você criar um novo hábito. Tendo essa clareza, saber como vai funcionar esse hábito. E esse hábito funciona como gatilho, ação e recompensa. Então, quando você tem um mau hábito, você tem que ver onde é que está o gatilho. Muitas vezes, por exemplo, dia de... Tem certas pessoas que, por exemplo, eles olham uma bola e um gramado verde com pessoas correndo no meio, que é o futebol, olhou aquilo, já dá vontade, deu o gatilho, dá vontade de tomar uma cerveja. E aí a recompensa é o prazer da cerveja, dos amigos, etc. Então, criou o gatilho, ação, recompensa. Quando a gente quer mudar um hábito ruim, a gente tem que, uma vez tendo o gatilho, a gente tem que fazer uma nova ação para gerar uma recompensa. Às vezes a recompensa tem que ser diferente. Então daqui a pouco, toda vez que eu for jogar futebol, eu bebo quando vejo futebol. Então eu sei que vai ter um futebol na TV, vai dar vontade de eu tomar uma cerveja, antes eu já preparo um chimarrão, preparo um shake, faço alguma coisa diferente, vou fazer uma outra ação e buscar um outro tipo de recompensa. Tá certo? Então, quando eu quero começar a estudar, eu tenho que ter um gatilho para esse estudo. E aí eu lembro do William Douglas, falou certa vez que o que ele fazia era, antes de estudar, ele pegava o olerite, o contra-cheque de um colega dele que era juiz e colocava na frente dele para olhar aquele salário que naquele momento era intangível para ele, mas que ele queria chegar naquele salário. E aquele ali era o gatilho para a ação dele estudar. E a recompensa você pode se dar, por exemplo, você nunca estudou, então você começa a estudar 2 horas por dia ou 1 hora por dia. E aí na semana, para fechar 1 hora por dia, na semana, se você estudou 6 horas na sua semana e você nunca tinha estudado antes, se dê uma recompensa. Veja um seriado no Netflix, e aí você aumenta essa carga horária. Daqui a pouco, durante o mês, você estudou 40 horas no mês. Poxa, nunca tinha estudado antes, 40 horas no mês, se dê uma recompensa, passe a tarde toda veja uma temporada inteira um seriado, faça qualquer outra coisa, mas sem a consciência pesada. Ah, eu não estou estudando. Não, você está sendo recompensado pelo esforço de um gatilho gerado. Qual o gatilho? O olerite, pensar no que você pode alcançar com o seu concurso público, como se fosse aquela foto, né, que as mulheres às vezes colocam na geladeira, aquela foto gorda, do lado de uma bem saradinha, para quando abrir a geladeira, olhar aquela foto, criar um novo gatilho para aquela ação que era pegar um doce, seja pegar o iogurte. Então essa é a ideia de vocês, criar o gatilho, queria conversar um pouquinho sobre isso. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Vamos junto construindo esse canal, baixa aqui embaixo o e-book e vamos junto que semana que vem tem outro vídeo. Um grande abraço!